Capítulo 1. Servindo no pátio externo. Tive a clara impressão de que voltaria para o Palácio dos Fundos. Mal se viu vestindo uma roupa de algodão. Quando ela se lembrou do vestido rústico de cânhamo que lhe foi atribuído como empregada doméstica no Palácio dos Fundos, ele lhe pareceu terrivelmente suntuoso. Você foi dispensada, infelizmente. Você não pode voltar atrás. Não, é aqui que você trabalhará de agora em diante. Mostrando-lhe o palácio estava o assessor de Jinshi, Gao Shun, que a instruía sobre os nomes dos vários edifícios e dos escritórios que residiam neles. Dado o tamanho do palácio propriamente dito, seria um passeio estonteante. O Palácio dos Fundos fazia parte do pátio interno, onde residia a família imperial. Seu local de trabalho agora, porém, seria o pátio externo. Em suma, o mesmo lugar que todos os muitos funcionários que ocupavam todos os diversos órgãos administrativos. Ao leste daqui você encontrará muitos soldados e tipos militares, então eu sugeriria ficar longe. Mal assentiu enquanto olhava para as plantas próximas. Eu sabia. Muitos mais ingredientes crescendo no Palácio dos Fundos. Ela suspeitava que fosse seu pai, Lumen, quem plantara uma grande variedade de ervas úteis durante seu mandato ali. Isso explicaria a profusão de plantas medicinais num espaço que de outra forma seria limitado. Enquanto caminhavam, Gao Shun explicando isso, aquilo e outra coisa, Mal sentiu um formigamento peculiar no pescoço. Ela lançou um olhar para trás e descobriu algumas das mulheres que serviam no pátio externo olhando para ela. Ou, mais propriamente, olhando para ela. Assim como há coisas entre os homens que só outros homens entendem, há certas coisas para as quais só as mulheres partilham um sentido. Os homens têm tendência a resolver as suas diferenças fisicamente, enquanto as mulheres recorrem frequentemente a meios emocionais. Essas mulheres pareciam estar avaliando o recém-chegado. Não gosto nem um pouco disso, pensou Mal. Ela mostrou a língua a outras mulheres, então correram atrás de Gao Shun em direção ao próximo prédio. Acontece que os deveres de Mal no pátio exterior seriam praticamente os mesmos que ela desempenhava no Palácio dos Fundos. Limpar os quartos que lhe mandassem limpar e fazer biscates e pequenas tarefas quando e como lhe fosse instruída a fazê-lo. Jinshi, ela concluiu, tinha planos maiores para ela, mas nunca teve a chance de implementá-los. Mal falhou no teste. Como você pôde ter falhado? Por que eu deveria ter passado? Jinshi e Gao Shun ficaram atordoados. Aparentemente, eles simplesmente presumiram que Mal teria sucesso. Tendo sido criado no distrito da Luz Vermelha, Mal sabia ler e escrever e recebeu pelo menos uma educação básica em cantar e tocar eru. A prova em questão não era tão difícil quanto os concursos para o serviço público, então eles pareciam ter percebido que com um pouco de estudo ela passaria facilmente. Nossa, desculpe-me por não corresponder às suas expectativas, pensou Mal enquanto limpava com raiva o caixilho de uma janela. Ela estava no corredor do escritório de Jinshi. A arquitetura era mais simples do que a exposta no Palácio dos Fundos, embora o edifício fosse talvez um pouco mais alto. As paredes lacadas a vermelhão eram de um vermelho brilhante, evidentemente renovadas a cada ano. A verdade é que Mal não gostava de estudar e provavelmente era menos hábil do que a média em lembrar coisas que não lhe interessavam. Drogas, ervas e remédios eram uma coisa, mas por que alguém se daria ao trabalho de aprender história? Que bem isso lhes faria! E quanto à lei, ela mudava constantemente. Qual foi o sentido de memorizá-lo? Mal, infelizmente, foi incapaz de investir muito esforço nesse sentido. Era natural que ela falhasse no teste. Ela tinha, pelo menos, aberto os materiais que lhe foram dados para estudar com toda a intenção de lê-los, mas a próxima coisa que ela percebeu foi de manhã. Isso aconteceu várias vezes seguidas. Então Mal consolou-se pensando que o resultado era inevitável. Ela assentiu concordando com sua própria conclusão. Não esperava que este lugar estivesse tão sujo. Por um lado, um espaço tão grande tinha muitos pontos difíceis de alcançar e fáceis de passar despercebidos. Mas, por outro lado, Mal não suspeitou que poderia ter havido um pouco de folga envolvido. As mulheres que serviram aqui conquistaram seu lugar por meio do teste. Muito diferente das criadas recrutadas, vendidas ou roubadas para servir no Palácio dos Fundos. As mulheres daqui tinham família e educação, e o orgulho de acompanhá-las. Eles provavelmente viam o trabalho das empregadas domésticas como inferior a eles. Mesmo que notassem alguma poeira, era improvável que levantassem um dedo para fazer algo a respeito. Para ser justa, não é o trabalho deles, pensou ela. As damas da corte externa eram como secretárias. A limpeza certamente não fazia parte do seu portfólio e não havia necessidade de fazê-lo.
Mas isso não significa que não deveriam. O governo deixou de possuir escravos durante a época do ex-imperador, e os burocratas começaram a contratar servos e criadas para realizar tarefas estranhas. Mau Mau era agora uma criada, servindo diretamente sob o comando de Jinchi. Na experiência de Mau Mau, as mulheres que serviam no Palácio dos Fundos eram amplamente referidas como mulheres do palácio, enquanto aquelas que trabalhavam no pátio exterior eram frequentemente chamadas de damas da corte. Ela poderia ou não estar certa sobre isso, mas era uma distinção que Jinchi e outros como ele pareciam observar quando conversavam. Tudo bem, o que vem a seguir? Ela se virou em direção ao escritório de Jinchi. O quarto era grande, mas não luxuoso. Na verdade, era bastante econômico. Seu principal ocupante era um homem ocupado. Depois que saía do escritório, raramente voltava rapidamente. Isso facilitou a limpeza para Mau Mau, mas havia um problema. Com licença, mas o que exatamente você pensa que está fazendo? Ela registrou que várias senhoras desconhecidas a cercaram. Eles eram todos maiores que Mau Mau. Um deles era uma cabeça mais alto que ela. Quanto melhor comem, maiores ficam, pensou Mau Mau, seu olhar observando inconscientemente a altura e o busto das meninas. Aquele que falou com ela era visivelmente alto, o que implica uma excelente educação. Você está me ouvindo? A mulher exigiu enquanto Mau Mau alimentava esses pensamentos um tanto desagradáveis. Em uma palavra, as senhoras ficaram chateadas porque Mau Mau estava servindo pessoalmente Jinchi. Eles queriam saber por que ela deveria ter recebido tal privilégio. Infelizmente, ela não estava a par do funcionamento interno da mente de Jinchi. Ela só sabia que ele a havia contratado. Se Mau Mau fosse uma senhora estrangeira bem relacionada como Gyokuyou, ou se ela fosse tão atraente como Li Hua ou tão sexy como Pairin, ninguém teria objetado, nem eles teriam motivos para isso. Mas Mau Mau parecia nada mais do que uma galinha magricela e sardenta. As meninas não aguentaram. Eles ficaram loucos ao ver Mau Mau ao lado do lindo eunuco. Eles teriam dado qualquer coisa para trocar de lugar com ela. Pensou Mau Mau, o que fazer agora? Ela dificilmente falava mais rápido do mundo. Muitas vezes, na verdade, ela pensava muito, mas acabava ficando de boca fechada. Mas o silêncio parecia irritar essas senhoras tanto quanto qualquer coisa que Mau Mau pudesse realmente dizer. Ela decidiu ir direto ao assunto. Eu entendi corretamente que o que você está dizendo é que está com ciúmes de mim. Foi mais do que suficiente para irritar as mulheres. Foi só depois de levar um tapa na bochecha que Mau Mau começou a refletir que talvez ela tivesse escolhido as palavras erradas. Havia 5 mulheres ao seu redor e Mau Mau esperava evitar que elas a matassem imediatamente. Mas eles a conduziram inexoravelmente para um canto escuro do corredor. Ela não tinha muito a perder neste momento, então Mau Mau decidiu ver se ela conseguia sair dessa situação. Você não pode pensar que estou recebendo tratamento especial de alguma forma? Os rostos das senhoras distorceram-se ainda mais. Mau Mau continuou falando antes de sofrer outro golpe. Isso é um absurdo e todos nós sabemos disso. O que uma moça desagradável como eu poderia ter a ver com alguém que poderia muito bem ser uma das ninfas celestiais encarnadas? Ela olhou para o chão enquanto falava, mas a leve contração das bochechas das mulheres não passou despercebida. Isso pode funcionar, ela pensou. Esse homem nobre que você tanto deseja é uma pessoa de tão mau gosto? Quando carne de javali e abalone fino são colocados diante deles, quem desejaria deliberadamente roer um osso de galinha descartado? Seria necessário possuir tendências muito específicas. Essas últimas palavras provocaram outro tremor nas mulheres. Eu mesmo não saberia, mas você acredita que alguém de tanta beleza, com seu sorriso etéreo, possuiria tais tendências? Entendo. Então as tendências deles são... nada disso. Isso é ridículo. Sim, ridículo. Houve um rebuliço geral entre as mulheres. Mau Mau pensou que ela havia escapado por um triz, mas uma das mulheres a observava com ceticismo. No entanto, nada disso muda o fato de você ter sido contratado, não é verdade? A mulher relativamente calma disse. Ela era mais alta deles, sua rosto frio e composto. Agora que Mau Mau pensou sobre isso, ela percebeu que essa mulher permaneceu desligada durante toda a discussão anterior. Tal como as outras mulheres, ela deu meio passo para trás, mas continuou a observar Mau Mau de perto. Ela parecia o tipo que seguiria uma multidão só para ver aonde ela ia, embora ela mesma não fizesse parte dela. Bem, se isso não basta para afastá-los. Mau Mau pensou, e então disse, esta é a razão. Ela levantou o braço esquerdo e abaixou a manga.
Então ela começou a desembrulhar a bandagem que ia do pulso até o cotovelo. Eca! Gritou uma das mulheres, e todas olharam para ela, sem palavras. Cicatrizes cruéis cobriram a pele de Mau Mau. Aquelas experiências com queimaduras que fiz recentemente também deixaram algumas boas e desagradáveis, pensou Mau Mau. As jovens aristocráticas devem ter ficado enojadas. O coração desse belíssimo objeto de seus afetos é tão celestial e puro quanto seu sorriso. Posso atestar isso, pois ele deu comida e comida até mesmo para alguém como eu. Mau Mau enrolou novamente o curativo enquanto falava. Ela teve o cuidado de acentuar seus comentários com um olhar recatado para o chão e um leve tremor de corpo. Vamos sair daqui, disse uma das mulheres. Completamente isentos de qualquer interesse em Mau Mau, eles partiram imediatamente. O mais alto olhou para ela, mas logo também desapareceu. Lá! Finalmente acabou, Mau Mau pensou consigo mesma. Ela estalou as articulações do pescoço e pegou novamente o pano de limpeza. Quando ela estava prestes a encontrar o próximo lugar que precisava ser limpo, ela descobriu um lindo eunuco parado com a cabeça pressionada contra a parede. Posso perguntar o que você está fazendo, mestre Jinshi? Nada mesmo. E você, eles estão sempre atrás de você? Esses tipos. Diga, você estava segurando o braço esquerdo? Está bem. Francamente, eles são menos problemáticos do que as garotas do Palácio dos Fundos. Aliás, se posso perguntar, por que você está assim? Mau Mau ignorou a pergunta sobre o braço dela. Parecia que Jinshi não conseguiu ver tudo do seu ponto de vista. A posição que adoptou não era particularmente adequada à nobreza, pensou Mau Mau. A julgar pela maneira como ele segurava a cabeça entre as mãos, Gao Shun, atrás de Jinshi, pareceu concordar. Se não se importa, cuidarei da minha limpeza, senhor. Com Jinshi de volta, não seria possível limpar o escritório. Ela teria que encontrar outro lugar que precisasse tirar o pó. Mau Mau saiu com seu pano e um balde, mas atrás dela ouviu Jinshi murmurar. Propriedades. Acho que não disse nada de errado, disse Mau Mau a si mesma. Mesmo que Jinshi tivesse testemunhado os últimos momentos daquele confronto, ela não via motivo especial para ele ficar chateado. Em vez disso, ela se concentrou na limpeza. Não há muito por aqui no inverno, não é? Sentada de pernas cruzadas em seu quarto, Mau Mau cruzou os braços sobre o peito e grunhiu para si mesma. Ela havia roubado um momento aqui e ali entre os trabalhos durante a tarde para coletar algumas ervas, mas as colheitas eram escassas e ela ainda não tinha o suficiente para trabalhar adequadamente. Sem muita escolha, ela simplesmente os limpou, enxugou o máximo de água que pôde e depois os pendurou na parede do quarto para secar. Ela vinha fazendo isso desde que chegou ao pátio externo, e o quarto de Mau Mau se transformou em um espetáculo e tanto de se ver. Ervas secas estavam penduradas por toda a parte. Ela havia sido designada para um quarto relativamente agradável para os aposentos de uma empregada doméstica, mas não havia como evitar o fato de que ainda estava um pouco apertado. Na verdade, não é maior que seus aposentos no Palácio dos Fundos. A diferença era que no pavilhão de Jade ela pôde pedir permissão para usar a cozinha e, combinado com a abundância de recursos disponíveis, produzir suas misturas foi uma questão simples. Tudo isso aliviou o tamanho do problema. De suas acomodações. O que fazer? O que fazer? Mau Mau olhou para o baú de Paulovnia que ela colocará cuidadosamente em cima do tronco de vime. Escondida dentro do baú, selado com cordão de seda, estava a erva que crescia de um inseto. Chamava-se Donchong Xiacão, verme do inverno, erva daninha do verão, também conhecido como fungo lagarta, e Jinshi o trouxe consigo junto com o dinheiro quando chegou ao Distrito dos Prazeres. A simples visão disso induziu Mau Mau a assinar o contrato sem mais reflexão, mas agora ela se perguntava se teria se deixado levar por um preço muito barato. Ela nunca poderia ter superado seu desejo por esta erva misteriosa. Ela abriu a tampa e olhou para o fungo dentro, e um sorriso inconsciente se espalhou por seu rosto. Tornou-se um sorriso e suas bochechas realmente começaram a se contorcer. Não, não, preciso parar. No dia anterior, ela deixou a contração se transformar em um latido tão forte que seus vizinhos, 2 quartos adiante, bateram em sua porta para protestar. Aparentemente você não deveria gritar no meio da noite. Supostamente, as pessoas estavam tentando dormir ou algo assim. Mau Mau pressionou os dedos nas bochechas para relaxar o sorriso e deitou-se na cama. O trabalho da serva começava cedo, antes mesmo do galo cantar. A pessoa a quem ela servia poderia estar faltando alguma coisa muito importante, mas ele ainda era lindo e de alta posição. Não se deve desagradá-lo.
Mau Mau puxou o lençol fino junto com várias camadas de roupas externas que serviam de roupa de cama e fechou os olhos. O seu quarto atual não é um pouco pequeno? O lindo eunuco perguntou durante o café da manhã. Mau Mau piscou e respondeu: atrevo-me a dizer que é mais do que generoso para uma serva como eu. Até ela entendeu que dificilmente poderia expressar seus verdadeiros sentimentos. Sim, é pequeno. Se possível, gostaria de solicitar um quarto com uma lareira generosa, localizado junto a um poço. É isso que você quer dizer? Desta vez ela simplesmente não disse nada. O eunuco tinha acabado de acordar e ainda não estava totalmente preparado para o dia enquanto desfrutava do café da manhã. Seu cabelo despenteado estava preso com uma gravata simples. Foi um pouco problemático o quão sombrio parecia. Gao Shun estava na sala junto com Mau Mau, assim como uma dama de companhia no início da velhice. Eles eram os únicos permitidos aqui e Mau Mau entendia por quê. Uma mulher pode enlouquecer de luxúria com o que Mau Mau estava vendo naquele momento, e até um homem pode esquecer os limites do gênero. Esse estimado personagem, concluiu ela, poderia ser totalmente pecaminoso. Ele é como um inseto no cio. Algumas fêmeas de insetos produziam aromas exóticos para atrair parceiros. Uma única mulher poderia atrair dezenas ou centenas de homens. Sabe-se que a própria Mau Mau aproveitava essa característica para coletar os insetos de que precisava como ingredientes. Dessa perspectiva, a constituição de Jinshi pode ser considerada extremamente interessante. Se eu conseguisse capturar aquele aroma sutil e transformá-lo em incenso, aposto que venderia. Essa era a mentalidade com que Mau Mau considerava seu potencial ingrediente para a poção do amor, Anhan, isto é, Jinshi. Infelizmente, quando Mau Mau estava concentrada num pensamento específico, algo que não tinha a ver com a situação em questão, a sua atenção tendia a desviar-se do momento presente. Frequentemente, isso a impedia de acompanhar as conversas que aconteciam ao seu redor, uma tendência que era agravada por seu hábito de balançar a cabeça, estando ou não realmente ouvindo. Se desejar, prepararei um novo quarto para você. Jinshi, parecendo extremamente satisfeito consigo mesmo, estava pedindo mais mingau para Suiren. Ela foi uma das poucas damas de companhia que serviu Jinshi. Pela sua aparência, Mau Mau calculou que ela já passava dos 50. O rosto de Suiren permaneceu impassível enquanto ela distribuía uma nova tigela de mingau, cobrindo-a com vinagre preto. Mau Mau não acompanhou exatamente a conversa, mas Jinshi parecia estar dizendo que estava disposto a ceder a ela um quarto melhor. Isso ela entendia. Então, porém, seus olhos encontraram os de Gao Shun, que estava com a cabeça entre as mãos novamente. A sempre cansada assessora de Jinshi parecia querer comunicar algo a Mau Mau, mas ela apenas ergueu uma sobrancelha em resposta. Se ele quiser me contar alguma coisa, ele tem que dizer, ela pensou. Eu não sou um leitor de mentes. Ela se absteve de dizer isso em voz alta, porque sabia que ela mesma frequentemente não conseguia ser articulada o suficiente. Talvez um estábulo perto de um poço. Então, ela ofereceu, e lá estava. Seu verdadeiro desejo estava exposto. Um estábulo, repetiu Jinshi. Sim, senhor. Um estábulo. Para ela, isso representava o lugar onde ela teria menos probabilidade de ser invadida enquanto preparava suas misturas, mas ela não pôde deixar de notar que Gao Shun estava balançando a cabeça e formando um X enfático com as duas mãos. Então o cara tem um lado brincalhão, Mau Mau observou consigo mesma. Sem estábulos, disse Jinshi categoricamente. Sim, acho que faz sentido, pensou Mau Mau, mas disse apenas, claro, senhor. Depois do café da manhã, Jinshi saiu para trabalhar. Ele estava frequentemente em seu escritório durante a manhã, e a limpeza de sua residência particular muitas vezes cabia a Mau Mau. Estou muito feliz que você veio, minha querida. Começo a sentir minha idade quando tenho que limpar todo esse lugar sozinha, disse Suiren, sorrindo abertamente. Antes, com a chegada de Mau Mau, ela era responsável por todo o grande edifício, mas aos 50 anos o corpo de uma pessoa começava a ficar dolorido. Você não é a primeira garota nova que tivemos aqui, devo acrescentar. Mas, bem, você sabe. Coisas acontecem e nenhuma delas jamais permaneceu. Acho que você vai ficar bem nesse ponto, Xiao Mao. A alegre dama de companhia parecia ter aprendido o apelido de Gao Shun para Mau Mau. Além de ser bastante falante, a vasta experiência de Suiren também a tornou uma trabalhadora rápida, e suas mãos pareciam nunca parar de se mover. Ela poliu alguns recipientes de prata rapidamente. A limpeza do quarto veio em seguida. Mau Mau foi impedi-la,
Tudo isso obviamente era trabalho de empregada doméstica, mas Suiren apenas disse: bem, mas então nunca teríamos tempo para nossas tarefas da tarde. Aí está! Parecia que Suiren era a única responsável pela limpeza dos quartos desde alguns erros com as empregadas e damas de companhia anteriores. Incidentes de roubo, talvez? Mal pensou. E provavelmente não apenas por dinheiro, ela supôs. Ela poderia facilmente imaginar outros alvos de tal atividade. Segundo Suiren, as coisas não apenas desapareceram. Às vezes ela descobria que de repente eles tinham mais posses do que antes. Qualquer um ficaria chateado se encontrasse roupas íntimas que não reconhecesse na comoda, disse ela. Feito de cabelo humano, ainda por cima. E com um nome cuidadosamente bordado. Mal ficou arrepiado. Esta não era bem a explicação que ela esperava. Isso deve ter sido muito difícil, senhora. Eu te digo, fiquei traumatizada. Enquanto Mal polia diligentemente outra moldura de janela, ela refletia como a vida poderia ser melhor se aquele eunuco usasse uma máscara sempre que saísse. Eles terminaram de limpar os aposentos privados de Jinshi e fizeram uma refeição tardia. O próximo seria seu escritório. Isto era, em princípio, mais fácil do que limpar os seus aposentos pessoais, porque a sala em si era menos elaborada. Mas como não podiam ser vistos sendo limpos e polidos por ninguém muito importante, era necessário um certo grau de discrição. O que devo fazer hoje? Mal se perguntou. Quando Jinshi recebia visitas em seu escritório, Mal tinha tempo de sobra. Nesses momentos, ela frequentemente vagava pelos terrenos do pátio externo sob o pretexto de ter algum tipo de negócio. Já cobre bem o lado oeste. Um mapa se desdobrou na mente de Mal. Ela teria adorado dar uma olhada no lado leste, mas algo a impediu. Era onde os militares estavam baseados. Eles poderiam não sorrir para uma criada que farejasse nos arbustos perto de seu acampamento. Ela poderia facilmente ser confundida com uma espiã e presa. E havia o fato de que Gao Shun recomendou especificamente que ela evitasse o lugar. Além disso, pensou ela, falando dos militares. Involuntariamente, todos os músculos do seu rosto ficaram tensos em uma carranca. Era uma medida exata de quão forte era o motivo que ela tinha para ficar longe do local, mas, ao mesmo tempo, uma área inexplorada era uma área que ainda poderia esconder novas ervas. Mal estava parada com os braços cruzados, imersa em pensamentos, quando sentiu algo atingir sua nuca. O inferno! Ela se virou, esfregando a nuca e olhando furiosa, para encontrar uma senhora alta e refinada da corte externa. Sinto como se a tivesse vista em algum lugar, pensou Mal, e então se lembrou da mulher da multidão que a havia abordado alguns dias antes. Ela usava apenas um mínimo de maquiagem, mas Mal notou que ela havia desenhado sobrancelhas grossas. Ela tinha lábios carnudos e amuados, mas apenas os havia passado com rouge. Sua aparência geral era organizada, mas estranhamente decepcionante. Ela poderia fazer muito melhor, pensou Mal. Ela tinha ossos perfeitos e um rosto lindo, mas a maquiagem a deixava menos notável do que era. Se ela deixasse as sobrancelhas mais finas, usasse bastante rouge claro nos lábios e prendesse o cabelo em um coque ostentoso, então ela poderia facilmente ter sido confundida com uma das flores do Palácio dos Fundos. Então, novamente, a maioria das pessoas provavelmente não teria notado o potencial para tal beleza nesta mulher. Mal, que passou a vida vendo garotas sujas de rua se transformarem em cativantes borboletas noturnas, percebeu as possibilidades. Pessoas como você não deveriam ir mais longe, disse a mulher, muito franca, mas parecendo um tanto cansada. Mal só desejou ter começado falando em vez de bater. Então a mulher passou, como que para comunicar que, como dama certificada da corte exterior, não tinha mais nada a dizer a uma empregada como Mal. Nas mãos ela carregava um pequeno pacote embrulhado em pano, segurando-o protetoramente. Mal cheirou o ar. Havia o aroma de sândalo, acompanhado por um distinto odor amargo. Ela inclinou a cabeça curiosamente, olhando na direção em que a mulher tinha ido. Talvez ela sirva a um dos soldados? Ela imaginou. A mulher veio da direção do acampamento militar. E, de fato, se ela estivesse passando algum tempo lá, então uma maquiagem modesta poderia ser a decisão acertada. O acampamento podia não ser tão perigoso quanto as ruas secundárias do distrito de lazer, mas havia muitos homens jovens, e não tão jovens, com sangue lá em cima, e uma jovem atraente faria bem em evitá-los. O que Mal estava realmente pensando era qual seria aquele cheiro. Seu devaneio foi interrompido pelo toque de uma campainha. Acho que vou ter que esquecer isso por hoje, ela pensou.
Ela deu meia volta e voltou para o escritório de Jinchi, esperando que o dono do lugar estivesse ausente quando ela chegasse.